Então, aqui na minha cidade é uma cidade pequena, então quando surge alguma oportunidade aqui, meio que tipo assim, nossa, ou a gente corre atrás, ou senão a oportunidade passa e só lá sabe quando. Quando eu vi uma pessoa falando assim, ai, quando tinha um processo seletivo, que eu via que era da GUP, eu pulava. Eu fazia mais ou menos assim, sabe? A vaga tinha que ser muito assim, do fundo do meu coração, para mim poder ir lá e me inscrever na GUP, e mesmo assim, nossa, eu sei que eu não vou passar. Aí quando foi dessa vez agora, eu pensei assim, meu Deus, vem a GUP me assustar de novo. Eu Essa fiquei vaga nem. foi na GUP, então? Foi na GUP. Pela Olha. primeira vez eu consegui ver um processo finalizado meu na GUP. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Nai? Tudo jóia? Nai, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, eu consegui meu emprego, meu tão sonhado sim, em 6 dias de PRH. 6 dias! 6 dias. Que maravilha, Nai. Você imaginava que conseguiria isso tão rápido assim? Não, eu pensei que ia demorar mais. Foi mesmo? Você já estava tentando há quanto tempo? Então, aqui na minha cidade é uma cidade pequena, então quando surge alguma oportunidade aqui, meio que tipo assim, nossa, ou a gente corre atrás, ou senão a oportunidade passa e só lá sabe quando. Essa empresa anunciou a vaga em fevereiro, dia 10 de fevereiro, e foi 30 dias o processo seletivo. Então eu me candidatei só porque aí veio aquela questão que você sempre falou nas suas lives, né? Do perfil tá ali adequado para a vaga, como que eu ia fazer? E eu, meu Deus, e agora? Muito tempo que eu não participava de um processo seletivo, e aí eu fui para o YouTube para pesquisar. E graças a Deus, Deus me enviou um link na minha vida. Foi pelo YouTube, então, que você me conheceu. Foi pelo YouTube. Que legal, que E eu legal. falei assim, e sinceridade, do fundo do meu coração, se não fosse as suas dicas, se não fosse os métodos que a gente aprende dentro do PRH, eu não teria conseguido. Uma, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu até aprendi a lidar ali com a minha ansiedade, então eu não ia conseguir passar, eu acho que nem da primeira etapa. Caramba, Sinceridade. não. Caramba. Como é que estava seu currículo antes do PRH e antes de me conhecer, você lembra? Tá bom? Ai, minha profissão estava desatualizada, porque atualmente eu estava trabalhando como atendente de caixa lotérico, e lá estava como auxiliar administrativa ainda. Então, assim, de quando eu morava, porque eu morei em Uberlândia, hoje eu moro em Dianópolis, né? Pertinho. Então, assim, estava totalmente desatualizada. E eu acho que se a empresa pega aquele currículo que estava lá e eles falar, não, não é para nós. É só mais um, eu vou passar aqui e vou passar para a próxima pessoa, porque essa pessoa, o currículo desse jeito não me cativou, né? Não, e realmente, a questão das palavras-chave que você ensina, tudo, gente, faz muito sentido. Eu vejo que muitas pessoas falam, eu assisti, né, alguns vídeos dos dedicados especialistas, e a questão do medo da GUP, gente, é real. Eu tinha. Quando eu vi uma pessoa falando assim, ai, quando tinha um processo seletivo, que eu via que era da GUP, eu pulava. Eu fazia mais ou menos assim, sabe? A vaga tinha que ser muito assim, do fundo do meu coração, para mim poder ir lá e me inscrever na GUP, e mesmo assim, nossa, eu sei que eu não vou passar. Aí quando foi dessa vez agora, eu pensei assim, meu Deus, vem a GUP me assustar de novo. Ai, mas graças a Deus, com o seu apoio, nossa, foi surreal. Eu Essa fiquei vaga nem. foi na GUP, então? Foi na GUP. Pela Olha, primeira vez eu consegui ver um processo finalizado meu na GUP. Pela ficou com primeira aquilo vez. tudo bonitinho, né? Todas as etapas bonitinhas lá. Isso. E depois, esses dias eu ainda entrei, né? Só a satisfação de voltar lá na página e ver você finalizou o seu processo na GUP. Caramba, Ai, Nai. foi Então, muito pra bom. quem acha que a GUP não funciona, que são vagas fakes, mentirosas, não Não, é, né? Não é. não, tem nada disso. Hoje eu entendi que, assim, a GUP, ela é uma empresa que se você consegue passar pelos
pelos padrões dela ali, é porque você realmente se enquadra o perfil que a empresa está querendo. Eu tinha uma mentalidade que, o perfil da Gup é só para eles poderem selecionar quem eles querem, né, que estejam ali, mas não é. É real que você consegue passar se você tiver o perfil adequado que a empresa procura. Perfeito, perfeito. E depois da triagem de currículo lá na GUP, você chegou a fazer algum tipo de teste comportamental, aqueles testes que Eu mandam? fiz tão temido PDA, gente. Todas as vezes que eu passava pelo PDA ali na GUP, eu ficava para trás. Então eu pensei assim, não, vai ser mais uma vez e vai eu ficar de novo. Mas aí eu passei pelo PDA, aí depois fizeram entrevista com o gestor, aí depois vem a temida ligação, né, do sim ou não. Foi Falaram que eu te muito. ligar e o coração já bateu forte. Foi. Aí eu pensei assim, nossa, vai ligar para falar que, ai, gostamos do seu perfil, mas você não foi selecionado. Aí a hora que a moça começou a falar para mim, ai, você passou pelo teste e tal, a gente gostou do seu perfil, eu pensei assim, aí cheguei a baixar a cabeça e pensei assim, não, não deu certo. Aí ela queremos te convocar, se você aceita fazer parte da nossa empresa, se você tá de... Eu tô assim, é sério? Eu cheguei a perguntar, é sério? Não é trote não, 1º de abril, alguma coisa assim, né? Que Mas legal. assim, é, saber que a gente tem um apoio, igual eu perguntei muito para a equipe lá nos grupos, eu tirei minhas dúvidas, nossa, foi assim, pegaram na minha mão e me ajudaram, realmente. Caramba, 6 dias é uma das nossas recordistas, hein? Se eu falasse pra você, Nai, você vai conseguir emprego em menos de 10 dias, você acreditaria nisso? Não, não. Eu vou ser bem sincero, você fala que até 51 dias e tem pessoas que gastam mais tempo. Eu peguei e falei assim, cara, a sinceridade dos 51 dias, porque se você fala assim, não, em até 10 dias você consegue, eu não comprava o método, porque eu acho assim, é difícil, o processo em si, ele demora, sabe? Eu nunca Total. imaginava tanto é que quando eles aprovaram meu currículo, né, que eu comecei a fazer, eu tive que pular a etapa do PRH, porque eu pensei assim, nossa, eu te mandei mensagem, Henrique, é, é, eu fui aprovada, agora eu vou fazer entrevista com o gestor, o que que eu faço? Ai, pula lá para o método 6, você vai estudar. E se eu não tivesse estudado esse método 6, eu vou te contar. É Eu não mesmo? Como tinha. é que foi a entrevista depois de ter estudado aí o módulo 6? Foi super tranquilo. E você sabe aquela questão da pergunta que você fala para a gente fazer na empresa ali, no final, O ABCD é invertido, da né? entrevista reversa? Isso. Eu, para mim, foi o que me segurou minha vaga. Olha só. Fazer É perguntas muito inteligentes, interessante. né? É muito interessante. Pois Sabe, a é, gente saber o que que a gente tem que estudar para a gente chegar lá faz toda a diferença. toda a diferença. Ô, Nai, assim, eu faço processo seletivo para minha empresa, né? Para a empresa Ricarreira. Infelizmente, as pessoas elas não têm o hábito de fazer perguntas no final, sabia? Eu sempre deixo espaço. Você tem alguma dúvida para perguntar? Aproveita. Você está com o melhor monitor de RH para fazer qualquer pergunta na entrevista, a pessoa não pergunta nada. Eu falo, poxa, tá perdendo uma chance de brilhar, né? Eu fiz duas perguntas para eles. Olha só, Eu acho que foi assim, foi o que diferenciou. que legal, que legal. E antes do PRH, como é que normalmente era a sua conduta nas entrevistas? Você Aí eu falava ficava, alguma besteira, enfim. não, eu só respondi o que me perguntavam. Ah, tem mais alguma dúvida? Não, somente. Eu travava. Eu literalmente travava e não conseguia dar o andamento ali. E eu acho que ficava muito na cara, porque o que me perguntava era isso mesmo, e eu respondia de acordo com o que eu pensava e tudo ali. Nem não era de acordo com o que a gente estuda, para a gente saber responder, né? Porque até o saber responder, a gente tem que saber, senão Sim. não vai. Você acabava sendo mais direta, né? Mais objetiva ali, simples e seca. Não gerava É a uma questão da conexão. gente contar a nossa história, né? Tá, eu tenho experiência como caixa lotérico, mas por trás da minha experiência como caixa lotérico tem uma história. E fica muito mais chamativo eu contar a minha história
né, na função de caixa lotérico do que eu simplesmente falar assim, não, eu sou um atendente de caixa lotérico. Total, total. Ô, Nai, e você tava desempregada, né? Pelo que eu lembro. Não, eu estava trabalhando na lotérica. Ah, você tava trabalhando na lotérica e aí Isso, tava buscando um outro emprego. Você isso. chegou a ter algum receio de investir um dinheiro que não é barato no PRH e o método não funcionar pra você? Sim, tive muito receio. Porque E o eu que que fez pensei você mudar a chave de tipo, pô, vale a pena eu gastar um pouquinho, segurar um pouquinho a reserva, fazer um investimento, pedir emprestado pra entrar no PRH? então, foi a questão de ser uma vaga que eu queria muito e a questão de as suas lives gratuitas já ter me ajudado muito. Então, eu pensei assim, cara, se nas lives gratuitas eu tive um resultado tão grande, imagina no PRH. E realmente, eu tive o resultado que eu esperava no PRH. Então, Olha assim, aí, não me arrependo. Hoje, para minhas colegas de trabalho que estão aqui na minha cidade, eu já indiquei o seu curso, pedi para elas assistir as lives, porque realmente que eu legal. pensava assim, ah, eu vou investir um dinheiro e depois se não der certo, porque realmente, por ter poucas vagas aqui na minha cidade, é o que se torna ainda mais é o que se tornou mais arriscado para mim, porque eu pensei assim, ah, eu vou pagar o PRH. E se não der certo? Quando que vai surgir outra oportunidade para mim aqui na cidade? Sabe? E aí eu peguei e pensei, não, mas mesmo assim, eu aprendi muito através das suas lives, eu consegui adequar o meu currículo e ser chamada, então é porque está tendo resultado. Eu sabia Total. que o meu currículo, antes de eu trabalhar ele, antes de eu adequar ele, antes de eu colocar as palavras-chave, ele não ia chamar atenção. E após isso, eu consegui. Perfeito. E assim, a chance de não dar certo sem o método do PRH, o módulo 6, o processo de autoconhecimento, às vezes acaba sendo maior do que você investir no PRH e tendo conhecimento do que fazer exatamente em cada etapa do processo seletivo, né? Sim, sim, foi o que eu parei para pensar também. Eu sou muito daquelas pessoas assim, ah, o não eu já tenho. De toda e qualquer forma, a experiência ela vai ficar para mim, o conhecimento ele vai ficar. Às vezes eu posso não ter a oportunidade agora, mas o dia que surgir uma outra oportunidade, eu vou ter aprendido e o conhecimento já vai estar todo comigo. Eu Perfeito. acho que assim, é, então eu fui por esse lado. Que legal, né? E vem cá, você usou o selo do Open-to-Work? Eu usei, Mesmo estando empregada? mesmo estando desempregada. Porque Caramba, corajosa, hein? mas é porque, assim, é uma forma de chamar mais atenção, né? E como eu já estava querendo migrar, né, sair do serviço onde eu tô, foi o que uma das estratégias que eu usei e que Caramba. você também já tinha ensinado, né? Sim, sim, sim. E eu falo assim, tem muita gente que fala no mercado, não usa o selo. Se um gestor for no seu LinkedIn e encontrar o selo do Open to Work, vai achar que você está desesperado, não vai querer uma pessoa desesperada. E você, mesmo empregada, usou o selo do Open to Work e conseguiu um emprego em 6 dias. O que você 6 dias. falaria para as pessoas que têm receio do selo do Open to Work? Eu acho que, assim, a pessoa não tem que ter receio, ela tem que ir pelo sonho, pelo que ela acredita, pela vontade que ela tem. Porque, da mesma forma que ai, a pessoa fala assim, o gestor vai olhar e vai achar que você está desesperada. Tem outras pessoas que vai olhar com outros olhos. E assim, Perfeito. depois que eu fui aprovada, né? Lá no meu LinkedIn, eu ainda não tirei, porque tem todo um processo na empresa, a gente tira uma foto e tudo. Eu quero deixar para eu poder tirar e colocar que eu comecei meu novo cargo quando eu começar a trabalhar na empresa, porque a gente ainda vai fazer treinamento ainda. Que legal. Então, teve outras empresas que me chamaram para trabalhar. Eu recebi convite de outras empresas que viram o meu perfil e se adequaram à vaga que ela estava procurando. Aí eu falei que eu já tinha conseguido a vaga que eu estava almejando. Então, assim, eu não tive receio nenhum.
de usar Então o o selo selo. realmente funciona. Funciona, super funciona. Tem muita gente, né, que fica falando, esse cara é um charlatão, 51 dias, usar o selo do Open to Work, ele fala que não é para aumentar a nota do SSI, fala tudo diferente que os outros falam. Mas funciona. Tá aqui, ó. Funciona, funciona. Quantidade de dedicados especialistas que tem. Eu acho, para falar que eu nunca fiz uma publicação no LinkedIn, eu acho que eu devo ter feito uma, duas só até hoje. Tanto que funciona. A questão, ai, muita gente fala assim, ai, você tem que ficar publicando no seu LinkedIn. Não. O dia que você falou assim, ah, você não tem que publicar, e eu, nossa, ainda bem. Já não gosto, que bom que o Rick me livrou dessa atividade. Isso. Eu acho porque assim, eu acho o LinkedIn uma página tão profissional que, às vezes ficar postando tira aquilo ali que a gente tanto procura, sabe? Eu gosto de entrar ali no LinkedIn para me ver questões empresariais, sabe? Informações. Que Aí legal, eu né? acho que Que ficar legal. postando coisa aleatória não agrega Total. muito. Total. Ô, Nai, uma pergunta que eu tô fazendo para todos os dedicados especialistas, para sempre melhorar o método do PH, né? Você sabe que eu sou meio fanático e o PH Uhum. ele sempre vai melhorando, por isso que tem tanto resultado. Qual que você acha que foi assim um grande acerto dentro do PH? E você vai falar assim, Rick, isso não pode sair do PH, porque foi isso aí que virou o jogo para mim dentro do método. Eu acho que os grupos de apoio é super, porque A às vezes, comunidade por do bem, né? exemplo, no WhatsApp, às vezes não tem ali. Você não está disponível no momento, às vezes você está fazendo uma entrevista, alguma coisa, mas sempre tem alguém da sua equipe disposto a atender e tirar as dúvidas. Às vezes, se não tiver ninguém da equipe, uma pessoa que às vezes já teve a mesma dúvida e que está ali e vai te responder, vai te auxiliar. Eu achei, assim, de suma importância. Ninguém fica sozinho, né, Nai? Ninguém fica para trás. Ninguém. É todo mundo apoiando a todo mundo. E tanto é que eu nem saí dos grupos e vou ficar lá. É, tem um ano de acesso ao PRH, um ano de acesso à comunidade, plantão de dúvida Isso, comigo no Zoom, enfim. Para você, os momentos no Zoom também ajudavam? muito. Nossa, eu tirei dúvida demais no Zoom. Muitas. Porque Teve, sou eu teve um diretamente. dia, teve um dia, eu não sei se você lembra, que eu estava trabalhando e eu coloquei o telefone assim, ó, eu lá na lotérica trabalhando e assistindo o Zoom. Que meu chefe não veja, mas eu estou aqui já olhando para outro local. Eu contei pra ele, foi por uma boa causa. Que legal, né? Que legal. E vem cá, um aprendizado talvez, que se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente na jornada dentro do PRH. O aprendizado, eu acho que ter mais sabedoria, sabe? De aceitar mais as coisas, porque a gente tem um pouco ai, mas será que vai dar certo? É o pé atrás ali, a gente confiar mais, sabe? Eu acho que quando a gente confia mais, vai mais rápido. Que Eu, legal. até meu esposo acompanhou muito as lives que eu assistia para me poder ir adaptando. E ele pegou e falou assim: rapaz, eu nunca vi alguma coisa na internet que seja gratuito, que realmente desse certo. Esse é e olha que ele é bem nojentinho. Bem, bem Ele é crítico, bem né? Bem crítico. isso, ele é bem crítico. Ele pegou e falou assim: nossa, realmente ajudou muito, porque ele viu. Eu chegava do meu serviço, eu vinha para o computador para estudar sobre a empresa, para assistir o método PRH, para me ver e eu anotava tudo no papel. Tudo que eu fazia de errado, tudo que eu tinha que melhorar, eu ia colocando ali no papel. Que legal, né? Que legal. E essa questão que você falou, ser um pouco cética, né, no início da jornada do PRH, talvez algumas pessoas da comunidade, da turma 10, estejam passando um pouco por isso. Mas será que eu uso o selo do OpenTwork? Mas será que eu realmente, a GUP funciona mesmo? Vale a pena tentar? Então eu acho que o que você trouxe de confiar no método, poxa, 125 dedicados especialistas, tá mais do que provado que o método funciona, né? Então Exatamente. confiar mesmo, assim. Talvez a GUP, obviamente, não é talvez, mas com certeza não vai funcionar 100% dos casos, sempre falo isso. Mas se funcionar em um caso, já tá valendo, Já tá né? valendo. A É, isso gente é falou de um, verdade. então E eu que falo assim, a partir de quando a gente perde o medo, parece que as coisas fluem mais, flui mais. Há um tempo atrás,
É, se eu estivesse empregada, eu não conseguiria procurar outro emprego. Dessa vez eu fiz algo totalmente assim, fora do padrão que eu costumava fazer. Eu estava empregada e procurando outro emprego para me poder melhorar. Era uma área que eu queria muito, era um sonho meu, sabe? Literalmente era um sonho meu. Então era muita coisa em jogo. Que legal, né? Que legal. E como é que você se sente hoje conquistando o sonho, como uma dedicada especialista? Antes você assistia às histórias, agora você está contando a sua história. Como é o sentimento disso? Eu me sinto muito feliz e muito realizada. Tá aqui hoje falando para todos, né, que vão assistir e tudo. Acredita, corra atrás, busca. O conhecimento ninguém tira de ninguém. Ele é como se fosse uma faculdade. E estudar é sempre pouco, porque cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais e a gente quer aprender mais. E isso é para a vida toda. Tudo que a gente aprende, a gente leva o resto da vida. Então, assim, o que eu posso falar para todo mundo é que acredita, usa o método PRH porque vale a pena e funciona, super funciona. Eu falo assim, nossa, hoje eu fico assim, o que seria de mim? Eu queria ver como, eu queria ter o poder de ver como que seria se eu não tivesse, sabe, aceitado o método, se eu não tivesse ali. Eu queria saber como fica Tem uma uma grande pulguinha atrás da chance, orelha. eu não sei, mas aí dado o seu histórico, o histórico de outras pessoas, tem uma chance de ter recebido aquele e-mail. Gostaríamos de te avisar que, infelizmente, Não, é selecionamos outro, certeza. né? Era Na GUP, certeza, absoluta certeza. que é padrão esse e-mail, né? Mas que bom, né, que você tá aqui para comprovar que funciona. Eu ia te pedir um conselho para as pessoas, mas você já deu esse conselho da confiança. Caso as pessoas queiram entrar em contato com você, se conectar no LinkedIn, elas podem te procurar no LinkedIn? Pode sim. O que eu Que legal. puder auxiliar ali, dar dica, eu estou à disposição. Que legal. É o Nayane Ifen, não é isso? O seu LinkedIn, Aiane, isso. que é um tracinho. Perfeito. Vou pedir para a editora colocar aqui. Nay, só para a gente finalizar mesmo, então, já que você já deu um conselho geral, um conselho para a galera que está na turma 10, da sua galera aí que entrou no PH, já está tendo resultado, mas ainda não viraram dedicados especialistas. O que você diria para eles? Para focar, analisar direitinho, mirar na vagas que eles querem e no foco daquela vaga, porque às vezes a gente se sente assim meio perdida, ai, tem essa vaga aqui, ah não, mas tem essa outra aqui. Escolha uma só, dedique-se a uma só, que da mesma forma, olha, depois que meu sim veio, outras empresas vieram atrás de mim. Então, assim, a gente tem que escolher um objetivo, estudar e aprofundar naquele objetivo, porque se a gente não atingir ele, outros vão nos procurar. Total. E tem uma aula que é muito importante, às vezes, né, as pessoas fazem de qualquer jeito, que são as primeiras aulas do PRH, as aulas de autoconhecimento, as aulas introdutórias. Tem uma aula que é vaga ideal. Tem gente que pula essa aula, mas se É, você não sabe definir sua vaga ideal, você não vai saber fazer um currículo na GUP, não vai saber fazer um LinkedIn. Então isso que você falou faz muito sentido. Mirar na vaga ideal. Muito sentido. isso, exatamente. Perfeito, Nai. Maravilhosa. Muito, 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 muito obrigado pelo seu Eu que tempo. agradeço. Obrigado pelo um dos nossos recordes aí. 6 dias foi muito rápido. Muito Não, foi rápido mesmo. perfeito, E que maravilhoso. venham mais pessoas com 6 dias como você aí, tá bom, Nai? Com certeza. Como se diz, eu quero acompanhar a Turma 10 lá e quero ver alguém que vai quebrar meu recorde de 6 dias. Boa, Nai. Obrigado, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, com Deus.